Eu fiquei impressionado quando vi seu nome. Nunca eu imaginaria você num reality show, né? Pra A você gente é ver. acostumado Você e o Brasil o não Brasil, né? esperava. E O Brasil aí? não esperava. Como foi essa Nem eu decisão? esperava. Não esperava o convite ou não Eu não esperava aceitar? esperava o convite. Eu acho que as duas coisas. Eu achava que Só de receber o convite já é estranho, já né? foi estranho, já foi estranho. Mas como eu sou muito apaixonada por televisão, a coisa chegou a me balançar, assim. Mas aí eu pensei de uma outra forma também. Eu penso muito nos riscos, né? Sim. Eu sou uma Os pessoa. prós e contras. Os prós e contras. Comecei a pensar na minha credibilidade jornalística. Eu sei que isso não afeta a credibilidade de um jornalista, mas para algumas empresas e para alguns profissionais, a gente não pode se misturar com entretenimento, né? Mas aí eu cheguei à decisão de que, bom, eu não tenho nada que esconder da minha vida privada. É uma oportunidade estar na televisão. E o que realmente me motivou a aceitar o convite, eu não escondi de ninguém, foi o prêmio de R$ 1,5 milhão. Eu não precisaria estar num programa para ser conhecida, porque eu já era conhecida. Eu não precisava para formar um nome, porque eu já tinha. Eu não precisava limpar um nome, porque o meu nome nunca foi sujo na praça. Enfim, mas eu precisava do prêmio. Então foi pelo prêmio que eu entrei. E isso que você falou é legal falar sobre essa ideia que a gente tem de jornalista, né? Porque é difícil você ver um jornalista fazendo propaganda, por exemplo. A gente é proibido. Então, isso que eu ia falar, por contrato vocês não podem fazer, porque você fazendo uma propaganda de homo e no dia seguinte você tá lendo uma reportagem, a pessoa pode confundir, a tua voz, ela tem tanto impacto, porque tem muita gente que fala, aquilo é a voz da verdade, o que ela tá falando é a realidade. E aí, de repente, você usa para isso, para um produto, é poderoso também, Poderia haver um choque de interesses aí. Ou até confusão também, né? De quem tá assistindo e falar, não, eu confio no que a Raquel tá falando, então deve ser boa. A opinião jornalística ser confundida com a publicidade. Exato. Então, acho que é por isso que, na maioria dos contratos, pelo menos nos meus contratos, né, tinha uma cláusula ali que impedia o jornalista de fazer qualquer tipo de publicidade. E na sua época já tinha a rede social quando você começou a fazer, quando você começou a trabalhar com jornalismo? Quando eu comecei, sim. E sempre teve uma preocupação também do pessoal de cuidar da rede social por causa do trabalho de jornalismo? Não havia. Não havia qualquer ligação do jornalismo com rede social. Eu acho até que o jornalismo ele acordou muito tarde para a questão das redes sociais, da internet. Eu aqui, sim, sempre, quando chegou a internet no Brasil, eu logo me interessei e já tinha redes sociais, eu tive Orkut, eu participava de chats, enfim, mas como pessoa física, né? Não como jornalista. Então eu sempre caminhei junto com as redes sociais. A única vez que eu me vi assim vamos dizer assim, numa situação delicada com relação às minhas redes sociais, foi quando realmente eu vim para o jornalismo nacional, em que eles viam com muito receio o uso. A atenção veio total. Veio o uso das redes sociais. E eu sempre fui muito forte, a minha figura sempre foi muito forte nas redes sociais. Por quê? Apesar de eu vir da televisão, e o meu trabalho ter sido eminentemente na televisão, mas as pessoas começavam a divulgar as minhas opiniões pela internet. Então eu fiquei tinha um número de visualizações limitadas pela televisão, mas quando aquilo caía na internet, os cortes trechos era ilimitado, né? Então geralmente viralizavam as minhas opiniões e aí eu saía da televisão, ia para a internet, depois voltava para as mídias tradicionais como notícia, porque eu tinha falado isso ou aquilo, então voltava para a mídia tradicional. Falando isso na televisão ou falando nas redes sociais? Porque eu saía, eu fazia... Dava volta? Dava volta, né? Eu falava a minha opinião na mídia tradicional, na televisão. O repórter saía nas redes sociais? Saía nas redes sociais, viralizava nas redes sociais, as pessoas comentavam e aquilo virava notícia nas mídias tradicionais, nos jornais. Então, assim, eu sempre tive meio misturada nesses dois mundos. Sempre pertenci um pouco a esses dois mundos. E esses dois mundos hoje em dia já esquece. Não existe mais como separar. Não tem como vida separar, real, né? vida
cibernética, lá como chama, é tudo a mesma coisa hoje. Tem como Não você tem. ter um papel e uma imagem na televisão que que Não você seja não, uma extensão, né? da sua imagem pessoal, né? É. Mas a gente tá se adiantando, Raquel. Eu quero entender tua cabeça lá no começo. Você nasceu onde? O que você queria ser quando era criança? Como foi? Nasci em João Porque a gente é Pessoa. contemporâneo, a gente tem 35 anos de idade, como a gente falou Isso. aqui. Então a gente é da mesma geração. Eu já combinei com os meus fãs que, assim, eu fiquei nos 40 anos, né? Eu Porque também. eu digo a minha idade, Não é, ninguém Lene? acredita. Quando eu falo minha idade também, tu não é. Então já, pronto, a idade Eu já 40. decidi 40 anos. Se a gente não contar as idades, quem vai dizer que aconteceu? Ninguém Então, vai, pronto. ninguém vai Se a dizer. gente não Só o come- registro de nascimento ali, né? Mas ninguém precisa ver também, né? Na Wikipédia, É. né? Tá sempre lembrando as pessoas Pra da sua idade. quê? Eu nunca tive problema com idade, na verdade, eu nunca tive problema em revelar a minha idade, né? Só a minha mãe, né? Quando eu revelava a minha idade, ela ficava pé da vida, porque, né? As pessoas já supunham a idade dela, mas fora sua isso... mãe? Minha mãe. Ela Tudo também bem? parece muito mais jovem do que ela realmente Total. é. Parece minha mãe, né, Leni? Não parece a dona Iraíde? Muito Olha jovem, só. minha mãe. E, Como assim, chama? herdei dela essa... Osana. Osana. Osana, com H? Com H. Osana. É a primeira Osana que eu conheço. É. Olha só. Pois eu... Nunca olhou pra Bíblia. É. Não, quando eu ia na igreja e falava Osana nas alturas, eu procurava, assim. Falava, cadê o... Eu achava que era o Cadê nome de Osana? pessoa. Cadê Osana? Cadê Osana? Caramba. Parabéns, então, pela Raquel. Aí eu herdei dela essa genética, né? Boa. Maravilhosa. E aí eu combinei com os meus fãs, né? Eles falam, não fala, você não tem essa idade, tá? Tá bom, gente, eu vou dizer agora que eu tenho 40 anos, tá bom assim. As pessoas geralmente mentem Pra baixo. pra baixo, né? Eu não mentia nem pra baixo nem pra cima. Agora eu vou começar a mentir pra baixo. Então, tenho 40 anos, gente. Ou Muito prazer. Né, mentir pra cima, né? Tô Nasci em 83. Nasci em 83, eu também. Né? Então, nasci em João Pessoa, capital da Paraíba. Que cidade, hein? Né? Uma cidade maravilhosa, linda. Você não tava lá agora, lá no... que teve o ano passado o eclipse, né? Não. Foi o melhor lugar pra ver o eclipse, Foi, sabia? né? Aquele eclipse anelar. Eu fui pra lá, junto com um monte de... os astrônomos, um pessoal. Olha que bacana. na- Talvez na- por numa ser faculdade. o ponto mais oriental, né? Não, porque esse ano também tem um eclipse, mas o melhor lugar vai ser lá no Texas, por exemplo. Depende... Sim. Eles fazem aquela faixa onde vai ser perfeito o encaixe, né? E lá era um dos lugares, né? Então, Nossa, que bacana. foi Deve ter sido incrível. Eu levei meu filho, e não é aquele total. Depois você acha, para mostrar para ela, você viu, né, como foi o eclipse? Ficou aquela auréola. aquela bem em volta, assim, ficou bonito pra caramba, né? Nossa, pois O é. anel, né? Minha cidade tem E o que encantos. você lembra dessa infância, assim, em João Pessoa? Ai, eu tô vendo muita coisa aqui que tá me lembrando minha infância, viu? Eu tô me entregando aqui. Eu tô vendo Fofão, Axl Rose, Essa eu tô câmera vendo de vídeo Falco ali. VHS, lembra? Aqui ó, em cima, ó. A Atrás câmera da- de vídeo. É. Sim. Aquela câmera zona, né? Quando eu era repórter, nós Eram umas tínhamos. coisas- Eram é. VHS ainda. VHS. Quando eu era repórter, quando eu comecei como jornalista, eram as Aí fitas, levava né? a fitona. Era. Eu não sei se era exatamente essa câmera, mas eram aquelas grandonas Sei. e tal, não tinha nada digital ainda. E era na raça, viu? Mas criança, você imaginaria que ia trabalhar com isso ou não? Tua ideia era o quê? Eu tinha tantas ideias na minha infância. Era de brincar na rua, onde você morava ou Brinquei não? na rua muito. Morava em casa ou apartamento? Morei nos dois, mas morei o tempo que mais ficou gravado na minha memória foi o tempo que eu morei em casa, né? Um quintal grande, É? subindo em árvore, subindo em telhado, Putz, eu pulando também. muro, então andando de bicicleta. Então eram essas tenho essas memórias muito vivas assim. E Se ralando toda, se machucava? nossa, machucava demais. Como a gente Eu era bem não- cuidadosa, porque eu era eu mais não- cuidadosa, mas machucava, Eu assim. entendo que a gente não lógico. morria naquela época, né? É, Pulava nossa. muro. A gente brincava na rua mesmo, assim. Eu não sei se lá tinha. Se lá em João Pessoa tinha carrinho de rolemã. A gente andava aqui e descia a rua com carrinho de rolemã. Tinha, mas essas loucuras a gente Não fazia? eu não fazia, não. E na Eu não. bicicleta você também? Bicicleta pra eu onde? ia, pegava bicicleta sem manhã saber, pegava uma amiga minha, a gente Ia. descia pra praia, voltava pra casa de bicicleta sem dizer nada a ninguém. A gente tinha essas coisas assim. Mas era um outro mundo, né, Vilela? Era um outro mundo Era tranquilo. para pais e violência, filhos, né? Violência, a questão também. João Pessoa sempre era uma cidade muito tranquila.
Era uma cidade onde você quase não via casos de violência e permaneceu assim durante muitos anos, né? Hoje não, hoje nós temos, né, problemas como outras grandes cidades, apesar de sermos uma pequena cidade, mas temos problemas de grandes capitais, né? Problemas urbanos, problemas de segurança pública. Infelizmente, é uma questão nacional, né? Mas nessa infância, você brincava do quê? Pensava em ser o quê? Brincava de tudo, eu brincava de brincadeira de menino, de menina, né? Porque eu acho que, eu não sei se eu brincava muito, bola de gude, não sei como é que vocês misturava chamam muito. aqui. Misturava muito. Bola de E gude eu também também. éramos 2 irmãos, homens, 2 meninas na mesma casa. Então tinha Poxa. isso da gente brincar muito. Brincava de boneca, brincava de Que boneca você teve? Eu carrinho. falei da amiguinha, que era uma que minha irmã tinha, que era uma boneca desse tamanho, assim, meio assustadora. Eu tive O fofão, né? fofão não tive. Minha irmã teve um fofão, eu tive outras, era chorinho, deixa eu ver, uma que chorava, outra que... Suzy era dessa época? Suzy era dessa época, minha irmã eu tinha uma Barbie. Eu tinha uma Barbie que na época ninguém tinha igual, que era uma Barbie que um tio meu que morava na Alemanha, casado com um alemã, ele trouxe pra mim, era uma Barbie morena. Era linda, era uma Barbie noiva morena e só tinha Barbie loira e branca. E a minha Barbie era morena. E com Era roupa lindíssima, e com a noiva. roupa de noiva lá. E assim, brincava muito de Barbie, ursinho, né? O ursinho era o marido da Barbie que eu não tinha, o Ken, né? Então era o ursinho, que era uma coisa meio zoofilia. Exato, mesmo, assim. total, né? Totalmente proibido, né? O urso falando assim, você sabe que não tem a ver, né? Olha lá, olha que bonito que ficou o eclipse aqui, ó. Ai, gente. Ficou esse efeito. Lá em João Pessoa ficou perfeito, um ring assim. light, suspenso, assim, lindo. Porque nos outros lugares não ficava tão perfeito lá, não. Encaixou no centro do sol, a lua. Então ficou ninguém me convidou. Amanhã não me convidou pra ver isso aí. Você estava aqui também? E aqui não deu pra ver, o pessoal falou. Tava um maior tempo ruim aqui. Quando foi, Lenice? Novembro, por aí? Foi final do ano, né?